Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Carlinete e junto com a Marcolina, na aula de hoje a gente vai ver relações ecológicas. Todos os seres vivos, eles relacionam-se uns com os outros, tanto com indivíduos da mesma espécie, que é o que a gente conhece como relações intraespecíficas, quanto de espécies distintas, que é conhecido como as relações interespecíficas. Essas relações elas podem ser harmônicas quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônica, quando pelo menos um se prejudica. A primeira relação que a gente vai ver é uma relação de interespecífica harmônica, que são as sociedades. As sociedades são agrupamentos de organismos da mesma espécie, em que os indivíduos eles manifestam algum grau de cooperação, de comunicação e de divisão de trabalho, conservando assim uma relativa independência e mobilidade. Esses indivíduos, apesar de viverem juntos, eles não dependem necessariamente um do outro. E a gente conhece diversos indivíduos que vivem em sociedade, como por exemplo as abelhas. Nós, seres humanos, também vivemos em sociedade. Os cupins e as formigas também são exemplos de sociedades. Outro exemplo de relação interespecífica harmônica são as colônias. As colônias são um grupo de indivíduos da mesma espécie, fisicamente unidos, que interagem de forma mutuamente vantajosa, dividindo funções ou tarefas. As colônias elas podem variar em níveis de complexidade e de grau de divisão de tarefa entre os indivíduos. A principal diferença das colônias para as sociedades é que as colônias elas são unidas, os indivíduos são unidos fisicamente. Algumas colônias são constituídas por indivíduos morfológicos e funcionalmente semelhantes, sendo chamadas de colônias isomorfas. Um exemplo desse tipo de colônia são os corais, que são quinidários, e as pequenas anêmonas que constituem o coral, eles constroem um esqueleto calcário compartilhado por centenas, milhares e até milhões de indivíduos semelhantes. Em certos casos, os indivíduos de uma colônia eles diferenciam-se morfológica e fisiologicamente, realizando funções bem distintas. Então, a gente fala nas colônias heteromorfas. Um exemplo de colônia heteromorfas é a colônia de quinidário marinho, que é conhecida como caravela portuguesa. Na colônia, um dos indivíduos eles diferenciam-se em flutuador, formando uma bolsa cheia de gás, cuja função vai ser manter a colônia na superfície marinha. Vocês podem observar aqui na imagem. Outros indivíduos da colônia, eles têm boca e cavidade digestória, sendo responsável pela alimentação. Outros, por sua vez, são alongados e ricos em células urticantes, que formam longos tentáculos que vão atuar na captura de presa e proteção da colônia. Há também os indivíduos responsáveis pela reprodução, que são os gonozoides, e na caravela portuguesa, os indivíduos da colônia eles apresentam tal especialização e divisão de função que, em conjunto, acabam se comportando como um órgão de um único organismo. Temos também as relações intraespecíficas desarmônicas, que é o caso do canibalismo. O canibalismo é uma relação em que o indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie. Um exemplo bastante conhecido é o dos louva-a-Deus, onde a fêmea ela alimenta-se do macho antes, durante ou após a cópula. Essa forma de canibalismo, que é o canibalismo sexual, está ligada a fatores reprodutivos e é uma maneira da fêmea obter nutrientes que serão necessários para a reprodução. No caso do louva-a-Deus, a fêmea alimenta-se do macho para conseguir uma maior produção de ovos. Ao se alimentar do macho durante a cópula, ingerindo a sua cabeça, a fêmea ela vai promover
uma maior liberação de esperma. A gente tem também, na relação desarmônica, a competição. Em uma competição intraespecífica, todos os organismos que competem por determinado recurso, eles vão ser da mesma espécie. E a competição ela pode ocorrer por diversos motivos, como demarcação de território, aumento exagerado da população e diminuição de alimento. Ou também competição por parceiros para acasalamento. Então, gente, agora falando sobre as relações interespecíficas ou heterotípicas. A relação harmônica. Um exemplo é o mutualismo, que o indivíduo de espécies diferentes, eles se encontram intimamente, criando um vínculo de independência. Ambos, os dois se beneficiam. Um exemplo é as líqueas, os líquens. O fungo mais o cianobactéria, cupim protozoário que digere a celulose em seu organismo, micorrizas, fungos mais raízes de plantas. Agora vamos falar da relação harmônica do inquilinismo. O inquilinismo é quando uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, mas sem causar prejuízo à outra. Um exemplo são as orquídeas, as bromélias, associadas à árvore de grande porte. Um exemplo aqui, ó. Essa plantinha aqui, ela vive na árvore, mas só que ela não causa prejuízos à árvore. Ela não causa danos à árvore, por exemplo, ela não mata a árvore. Ela fica aqui somente para sobreviver. O comensalismo. O comensalismo é a relação na qual apenas uma espécie beneficia-se, mas sem causar prejuízos à outra. Um exemplo é o peixe-piloto. O peixe-piloto, ele se prende ao tubarão para se alimentar dos restos de comida que o tubarão come e também para se locomover com maior agilidade através do tubarão. A relação harmônica de protocooperação. Indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para sobreviver. Um exemplo é o peixe-palhaço e a anemona. O primeiro ganha proteção, o peixe-palhaço, ele ganha proteção, e o segundo, os restos de alimento. A anemona, ela ganha os restos do alimento do peixe-palhaço. Agora vamos falar das relações interespecíficas ou heterotópicas, as relações desarmônicas. O amensalismo. Uma espécie, ela inibe o desenvolvimento da outra. Um exemplo é a liberação de antibióticos por determinados fungos, causando a morte de certas bactérias. E também, quando um organismo ele libera um composto que impede ou inibe o desenvolvimento de um organismo de outra espécie. Um exemplo é a maré vermelha, a maré vermelha ela inibe o desenvolvimento, a sobrevivência das espécies. Agora vamos ver
a relação desarmônica do parasitismo. O parasitismo retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, debilitando, no caso, o hospedeiro. Um exemplo é a lombriga e o ser humano. A lombriga se instala lá no ser humano para retirar o alimento e aí deixando assim o ser humano enfraquecido. Também, outro exemplo, o piolho no homem. Ele habita ali e fica retirando nutrientes, não causando benefício para o homem, para o ser humano. Ele causa malefícios. Então, agora vamos ver um pouco da relação desarmônica competição. É quando a disputa entre os animais por recursos. Por exemplo, aqui, esse animal aqui, ele está brigando com esse por alimento, e esse também, o lobo com o urubu, por conta de alimento. E é isso. Por fim, para finalizar, eu vou deixar aberto para vocês fazerem uma redação e falar sobre as relações